Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Está começando agora mais um Mínima Podcast, dando voz ao legítimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora mais um episódio do Mínima Podcast. Hoje, nesse episódio, estão presentes eu, Isabelle. Eu, a Letícia. Vicky. E o nosso convidado ilustre, Érico Vinícius, à disposição aí de vocês. O Érico, ele é vereador aqui da cidade de Joinville. Ele vai poder nos explicar um pouco mais sobre o tema que a gente vai tratar. Então, a princípio, a gente vai tratar sobre a transparência no poder legislativo. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Blumenau e também de como exercer a cidadania, de fato, nesse âmbito do legislativo, de acompanhar mesmo o trabalho dos vereadores, daqueles que estão ali no poder para decidir por nós, né? Então, acho que nada mais importante do que a gente começar explicando um pouquinho de como é a atuação do legislativo, de como ele se divide no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, para a gente conseguir, posteriormente, especificar aí no tema. Então, né, Isa, nós temos 3 poderes, que são o poder legislativo, o judiciário e o poder executivo, né? No poder legislativo, municípios são representados pelos vereadores nas câmaras de vereadores e no âmbito estadual nas assembleias legislativas com os deputados estaduais. No âmbito federal, a gente tem 2 casas, que é o Senado, com os senadores, né? E a Câmara de Deputados, que daí tem os deputados federais. Sim. Então, tem nas 3 unidades federativas, né? Tanto na União, tanto nos estados quanto no município tem a representação legislativa, para ver como ela é importante para a nossa cidadania, né? Eu acho que nesse âmbito do legislativo municipal, a gente tem os vereadores, como tu disse, né? E muitas vezes nós somos as pessoas que elegemos os nossos vereadores, e muitas vezes a gente não tem noção do que eles fazem por nós. Porque o papel de um vereador é representar o seu povo, né? Quem o elegeu. Muitas vezes a gente confunde o papel dos vereadores também. Eu acho que tem muito vereador que chega lá falando que vai asfaltar a rua, falando que vai criar escola, que vai aumentar policiamento. E eu acho que não é bem assim que funciona, né, Érico? Eles estão lá na questão de legislar por nós. Então, eles vão criar, modificar as leis no nosso âmbito municipal, né? E também controlar ali a questão de fiscalizar o poder executivo, da prefeitura, envolver com as leis orçamentárias. Eu acho que depois o Érico vai poder falar um pouco mais sobre isso pra gente, né? Bem legal. Como é que eu posso falar para vocês? Eu acho que os temas que foram colocados aqui rende muito podcast. E você está 100% certa aí na tua colocação com relação ao que o vereador realmente precisa fazer. Desde o momento que você falou sobre Blumenau, que eu já tive a experiência de morar em Blumenau também, trabalhei no fórum em Blumenau. Que legal. Fui estagiário lá, tanto no fórum como na Justiça Federal. Fiz isso, me formei em 2000 para 2001. E desde das competências, né, dos poderes aí. Então é outro assunto fantástico para se falar também e esclarecer para as pessoas o quanto importante é. Eu acho que poucas pessoas sabem. E eu sempre falei assim, a matéria de direito ela tinha que ser constante em todas as matérias ou as formações, né? Tá? É extremamente importante. É base, né? É básico. Uhum. É básico da cidadania, sim, como foi falado aqui. Então é extremamente importante. Talvez até antes, né, a gente já ter essa aproximação com a questão de entender quem é que nos dirige, né? Então seria isso. A gente teve a sorte de trazer conosco um vereador que é formado no curso de Direito, porque, na verdade, não é uma exigência, né? Não é. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito importante, na verdade, né? Para mim, o vereador teria que ter esse curso de Direito nessa questão de entender como funciona tudo, né? Para ter conhecimento, né? Começando agora o segundo bloco do nosso podcast, nós vamos tratar um pouquinho mais desse âmbito legislativo e da transparência no município de Blumenau. Nós fizemos algumas pesquisas e conseguimos algumas informações bem interessantes, né, Lê? Sim, sobre o portal da transparência. Como que é o acesso desse portal, Vicky? Essa foi a nossa tarefa, era conseguir essas informações, né? E que a gente achou horrível. A gente teve
A gente tem lá um site que é muito bonito, chega a ter um manual, né, de como entrar, mas na hora de chegar nas informações, chegar no subsídio, nos valores, além de ser muito difícil, deu essa impressão de que não era tão confiável, atualizado, e a gente foi se basear em leis para ter certeza do que a gente ia trazer aqui hoje. Então, em relação ao site de Blumenau, o acesso foi, assim, horrível. Para nós, que somos já ligadas nesse âmbito de tecnologia, de sites, e sabemos procurar, e mesmo assim a gente se enrolou para conseguir as informações. Vitória, que legal essa colocação de vocês, essa preocupação com a transparência. Quando você fala em transparência, para mim tem tudo a ver, extremamente importante. Isso está ligado também no DNA da gente lá. A transparência é fundamental. Quando tu diz DNA, você está se referindo ao quê? A gente fez uma leitura do que são palavras-chave dentro do nosso gabinete, de propósitos realmente, né? Então, quando eu falo em DNA, é um sistema de você olhar para aquilo e se identificar, né? E entender qual é o propósito e por que a gente está lá, né? Então, o que nós temos que seguir. Se tiver alguma coisa que não está ali, é porque está fora. Então, nós temos que voltar para dentro do nosso... do foco de vocês, né? Então, assim, desculpa eu não ter explicado isso um pouquinho antes. Nunca mais. Mas então, voltando assim, em 2018 eu já falava a dificuldade que a gente tem de buscar informação nos sites, Sim. tanto do governo federal, como da nossa prefeitura aqui de Joinville, como a de Blumenau, entre outras. E eu estou falando aqui com pessoas que estão fazendo 3º grau. Agora, nós somos a minoria da população brasileira. Tu imagina quantos outros não sofrem, quanto eles têm desinformação, e aí é onde eu cito a questão absurda do poder de influência dos canais grandes de comunicação sobre a população. Eles podem manipular da forma que eles quiserem. De fato. Porque a gente não tem essa capacidade. E eu acho que já é uma coisa tão difícil a gente envolver as pessoas na política. Quando a gente restringe esse fácil acesso a esse tipo de informação, a gente acaba afastando ele mais ainda, vai afastando cada vez mais, né? Nós mesmos, quando a gente foi fazer a pesquisa, para conseguir algumas informações, a gente teve que ir na lei, e lei por lei, com atualizações, para a gente conseguir chegar naquela certeza que a informação estava correta. E te conto mais. Eu fui atrás e fui à prefeitura e fui buscar e consegui chegar a um secretário na época. E ele falou, eu falei, cara, isso aqui de transparente não tem nada. Não, mas se tu falar com um contador, ele vai perceber. Cara, pelo amor mas de Deus, para chegar nada até acessível. o contador... quer dizer que para mim saber sobre contabilidade, eu queria saber não, tem que falar com o contador para ele acessar o portal da transparência para tentar buscar o dado, se assim tiver claro, né? E assim a gente se questiona, né? O que é isso? É uma falta de capacidade de mostrar os dados com clareza ou é uma... Um interesse político, Isso. talvez, por trás disso, O né? interesse político. O Talvez- vereador acha que é uma estratégia, não digo tanto pelo município de Joinville, porque a nossa experiência não foi tão aprofundada nele, Foi em Blumenau. mas Eu acho que não é uma questão do município de Joinville ou não, é uma geral, questão né? geral, tá? é uma questão geral, É né? uma questão geral. Agora, como é que eu vou te falar? Na administração, né, seja lá do que for, uma empresa e tal, tem os seus interesses, né? E de vez em quando tu jogar algum dado ali, não que seja ruim, né? Mas talvez ele possa gerar uma dissonância com um propósito, um desconforto, e isso faz com que dificulte, de repente, em algum momento, a gestão. Pode ser isso. Mas o que demonstra, eu acho que não é só isso, não. Eu acho que as pessoas, na grande maioria, querem esconder, né? A gente vendo o resultado do dinamismo e da política brasileira, eu acho que é mais ou menos por aí. Podia falar um pouco sobre a nossa pesquisa, sobre o que a gente encontrou de Blumenau e comparar com Fica à o teu vontade. gabinete, né? Quando a gente procurou ali o número de assessores por vereador em Blumenau, a gente encontrou que ele tinha um chefe de gabinete, né, Lê? 2 assessores políticos e o coordenador político está em desuso, assim, eles não estão com ninguém, nenhuma pessoa na função. Então, a princípio, é um chefe de gabinete e 2 assessores políticos que estão no gabinete do vereador. São 15 vereadores e o subsídio de Blumenau, a gente usou como base o mês de dezembro de 2021 e é R$ 11.023,65. O que a gente achou um valor
adequado, né? Um Na valor verdade, ok dentro do comparativo do estado, né? Considerando a quantidade de eleitores da cidade, né? Inclusive, ela é bem menor que Joinville em número de eleitores. E o salário não é muito diferente. eu acho que nesse quesito a gente pode até falar um pouco sobre isso, que é sobre o salário dos vereadores. É uma coisa que está na Constituição Federal, no artigo 29, a gente tem esse salário dos vereadores que são baseados no número da população, né? E também baseado no salário dos deputados, né? E aí, nisso a gente se questiona o nosso convidado aqui. Não vamos perguntar o salário dele, mas... Isso não Fica é bem legal. à vontade aqui hoje para poder ser o mais transparente possível. Aí é que tá, Vocês é têm uma boa coisa, né? Dizem que é mal educado perguntar sobre o salário, só que o Não. salário do vereador não. Porque Porque tá lá, né? É só ir lá e conseguir a informação. Mas não é tão fácil. Não, hoje eu estou aqui, assim... A Câmara de Vereadores de Joinville, eu acho que é bem transparente, tá? Poderia ser mais? Poderia. Deveria chegar a mais pessoas, deveriam chegar aos números, sim. E é bem interessante, porque vocês gostaram do número de Blumenau, né? Assim, eu estou olhando algumas informações aqui, eu acho que está muito próximo, tá? Nós estamos falando em 15 vereadores lá, né? 15 vereadores. O Joinville já poderia ter, se eu não me engano, 26 vereadores pelo número, pelo tamanho. Nós trabalhamos com 19 vereadores, tá? Isso não é mérito meu. Isso é mérito de vereadores que passaram antes, pessoas conscientes que passaram antes. Então eu jamais posso simplesmente vir aqui criticar e falar que todo político é sem vergonha ou algo desse gênero. A gente percebe que existem pessoas boas na nossa frente. Sim. Joinville é uma cidade de destaque, Blumenau é uma cidade de destaque. Então, assim, achar que todo mundo é ruim, eu também não faço isso, tá? Eu Mas discordo também, não. E aí, se tu fizer uma comparação, nós estamos falando de PIB, né? Então, se tu pegar o PIB de Blumenau comparado com a quantidade de vereadores e o PIB de Joinville, tu vai ver que vai ficar muito próximo, proporcionalmente. E eu acho que sempre tem que estar ligado ao faturamento do município. Hoje nós temos 295 municípios em Santa Catarina. Isso é um absurdo, tá? Na verdade, poderia ter menos da metade. Joinville, hoje nós temos 19 vereadores e hoje a gente pode usar 7 assessores. 7 assessores dentro de cada gabinete. Esses assessores, no passado, já passou de 11, tá? Hoje nós trabalhamos com 7. Então, já é enxuto, já é responsável, né? E que legal essa situação da diminuir os assessores, né? Porque se não são necessários, é um custo a menos, é uma economia para o município. Legal esse comprometimento. A gente podia falar um pouquinho das diárias também de Blumenau, para finalizar essa conversa sobre Blumenau. No ano de 2021 foi gasto R$ 8.413,80 com diárias. Considerando que é a pandemia, eu até achei um valor bem razoável. E aí a gente queria saber do vereador se ele não quer entregar nenhum amigo aí que está gastando muito com diária. Poxa, boa essa, hein? Olha só, bem oportuna essa tua colocação. E nós aqui em Joinville extinguimos as diárias. Ah, não Tá? acredito. Então, assim, nesse pegou no sentido... pulo. Já achei que ia rolar um exposed aqui. Eu não vou conseguir te ajudar muito. Mas o que demonstra é que a gente realmente está com um propósito de fazer diferente. Blumenau, Então, assim, hein? Vamos seguir o exemplo de Joinville. eu espero que sim. Novamente, como nós estávamos falando antes, né? É através dos pequenos exemplos aí que a gente vai conseguindo fazer a diferença. Então, agora tu vem com uma cobrança bela dessa. Quem sabe eles vendo esse podcast pode vir a gerar uma incomodação e quem sabe eles pensarem aí de uma forma diferente. Começar a ser referência, né, para outros lugares também. E aí a gente já entra em outra discussão que Meu a gente Deus. podia passar zilhões de horas Sim. conversando, né? Eu tô sempre à disposição de vocês, me senti muito à vontade aí. Gente, é isso aí. O importante é a indagação, é sempre estar se perguntando por quê, Com certeza. por quê, né? E sabendo refletir, buscando as pessoas certas, mas mesmo alguém falando para ti, desconfie. É bom a gente saber que na maior cidade, né, do nosso estado, a gente tem esse fácil acesso aos nossos vereadores. A gente pode não ter o fácil acesso às informações, mas aos nossos vereadores é bom saber que a gente tem pessoas abertas a discutirem, principalmente com o povo, nós que somos acadêmicos, né, e que nós somos o futuro do país. Isso aqui que está acontecendo hoje é um exemplo claro, né, de como o vereador se dispôs a estar aqui hoje, 8h30 da manhã, que a gente está gravando esse De uma podcast. quinta-feira 8h30. chuvosa e fria. 8h30 da manhã e estamos aqui conversando sobre isso.
Muito obrigada. Que isso, eu que agradeço, Isabelle, né? Isso. Pô, pra mim é uma grande honra e continuem esse trabalho de vocês aí, tão de parabéns. Muito obrigada. Então, assim, nós encerramos esse nosso episódio com essa participação incrível do vereador Érico, abordando aqui para nós todos esses temas sobre o legislativo, a transparência, orçamento e tudo mais. E queremos te convidar a assistir o nosso próximo episódio. Muito obrigada, vereador. Sinta-se à vontade para voltar sempre que quiser. Estamos abertos. Vereador, tuas redes sociais, não quero divulgar? Se alguém quiser te acompanhar pelas redes sociais. Minha assessoria. Fala aí, assessoria. Érico Vinícius do Novo no Instagram. No Face é Érico Vinícius. E é isso aí, muito obrigada. Aí. Tá bom, pessoal, fiquem à vontade. Valeu, gente. Siga também as nossas redes sociais. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_Direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.